Olá, turma! Sejam todos bem-vindos ao canal Desbravando a Física. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, ativar o sininho de notificações para terem acesso aos demais vídeos dessa incrível série de mecânica dos sólidos. Hoje temos como objetivo de aprendizagem continuar discutindo questões de equilíbrio do corpo rígido em 3 dimensões. E estaremos na aula de hoje finalizando este bloco 2, bloco dedicado para a estática do corpo rígido. Eu me chamo Francinaldo e sejam todos bem-vindos a esta nossa 13ª aula. Nesta aula 13, iremos discutir mais exercícios de equilíbrio do corpo rígido em 3 dimensões. Para isso, vamos estar resolvendo uma questão do livro Mecânica Vetorial para Engenheiros, do B. Johnston. A questão diz o seguinte: uma escada de 20 kg, usado para acessar prateleiras altas de um armazém, é suportada por 2 rodas sobre trilhos, A e B, e por uma roda de repouso C, livre, escorada contra um apoio na parede. O homem de 80 kg fica na escada e se inclina para a direita. A linha de ação do peso, combinado do homem e escada, W, cruza o chão no ponto D. Determine as reações em A, B e C. A primeira coisa, turma, que devemos fazer ao resolver um problema de equilíbrio do corpo rígido em 3 dimensões é considerarmos um sistema de referência. Vamos estar considerando que este nosso sistema de referência encontra-se com a origem sobre o apoio A. Sabe-se que, no nosso sistema de referência, a origem é o ponto de interseção dos eixos. Então, temos aqui o eixo X, no sentido anti-horário, o próximo é o eixo Y, e no sentido anti-horário, o próximo é o eixo Z. Então, temos 3 eixos que são mutuamente perpendiculares, cujo ponto de interseção representa a nossa origem do sistema, que por sua vez foi escolhido o ponto A, ou o apoio A. O segundo passo é nós analisarmos todas as forças que estão atuando sobre o nosso corpo rígido. Então vamos começar analisando as forças de reações que vão surgir em cada um dos apoios. Percebe-se aqui o seguinte, turma, tanto o apoio A quanto o apoio B, eles permitem com que essa escada se mova livremente sobre o trilho. Perceba que o trilho está na mesma direção do eixo X. Logo, nessa direção, para estes 2 apoios, não vai haver nenhuma força de reação. As forças de reações vão surgir apenas nas direções em que está havendo restrição de movimento. Logo, o apoio A, nós teremos uma força de reação na direção Y, que nós podemos chamar de AY. E teremos também uma força de reação na direção Z, que nós podemos chamar de AZ. Da mesma maneira, o apoio B vai ter aqui 2 forças de reações. Uma na direção Y, que nós vamos chamar de BY, e uma outra na direção Z, que nós vamos chamar de BZ. Já o apoio C, nós percebemos o seguinte, que para o apoio C, devido nós termos esse trilho, essa escada ela vai poder se mover livremente. Então, o apoio C permite que a escada se mova livremente nesta direção desse trilho, que coincide com a direção X. Da mesma forma que este apoio C permite que essa escada se mova livremente também na vertical, que coincide com a direção Y. Então, a única direção que está havendo uma restrição de movimento para o apoio C é justamente essa direção que coincide com a direção Z. Logo, na direção Z vai surgir uma força de reação que nós vamos chamar de CZ. Além das forças de reações que vão surgir em cada um dos apoios, nós devemos também considerar o peso desse nosso corpo rígido, que vai ser o peso de um sistema formado pela massa da escada e a massa de um homem que está sobre essa escada. Logo, neste problema, o que é que nós queremos determinar? Nós queremos determinar os valores de reações destes apoios. Quanto vale as reações em cada um dos apoios? Temos aqui a força de reação para o apoio A, que admite 2 componentes unitárias, uma vez que há uma restrição de movimento tanto na direção Y quanto na direção Z. Então, nestas 2 direções, irão haver componentes de reações.
pois está havendo um impedimento de movimento. A mesma coisa acontece também para a força de reação no apoio B. Já para o apoio C, nós temos apenas uma única componente de reação, que vai ser na direção Z, onde está havendo uma restrição de movimento. Então, a questão pede para determinarmos os valores destas reações de apoio. Vamos anotar todos os dados que são fornecidos neste problema. Nós temos a massa da escada, que vale 20 kg. Temos ainda a massa do homem que vai ficar sobre essa escada, de 80 kg. Nessa questão, vamos estar considerando a gravidade igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Portanto, o peso, que é o produto da massa pela gravidade, vai ser igual à massa total formado pelo homem e a escada, que é 80 mais 20, que dá igual a 100, multiplicado pela gravidade, que nós sabemos que é 9,81. Fazendo esse produto aqui na nossa calculadora científica, obtemos como intensidade da força-peso, que nós estamos denotando por W, o valor 981 newtons. Dessa forma, o que é que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos aplicar as equações de equilíbrio, tanto para o movimento de translação, quanto para o movimento de rotação. Aplicando a primeira equação de equilíbrio, para o movimento de translação, nós sabemos que uma vez que o nosso corpo rígido encontra-se em equilíbrio, então a soma de todas as forças que atuam sobre esse corpo rígido deve ser igual a zero. É isso que caracteriza o equilíbrio de translação. Portanto, nós temos aqui o seguinte, turma. Ao somarmos as forças de reações para o apoio A, mais a força de reação para o apoio B, mais a força de reação para o apoio C, juntamente com a força peso, isso deve ser igual a vetor nulo. Vamos chamar esta expressão de expressão 1. Nós vamos numerar algumas expressões importantes, pois elas serão úteis mais à frente. O que é que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos decompor cada uma das forças em suas componentes unitárias. E em seguida nós vamos substituir nesta equação 1, já que o nosso objetivo é resolver esta equação 1. Nós temos que a força de reação no apoio A, ela admite apenas duas componentes unitárias. Nós já vimos isso anteriormente. Vamos chamar esta expressão de expressão 2. A mesma coisa para a força de reação no apoio B. Ela admite apenas duas componentes unitárias, também na direção Y e na direção Z, já que nestas direções é que estão havendo restrição ou impedimento do movimento. Vamos chamar esta expressão de expressão 3. Temos ainda a força de reação para o apoio C, que está impedindo o movimento apenas na direção Z, portanto, justifica-se o fato dela ter apenas uma única componente de reação. Vamos chamar esta expressão de expressão 4. E por fim, nós temos também a força-peso. Temos aqui o peso desse nosso sistema, que é uma força que está na direção vertical, que coincide com a direção aqui de Y, e o sentido de cima para baixo. Então nós podemos representar vetorialmente esta força-peso como a intensidade W, multiplicado pelo vetor unitário que indica a direção Y, que é o vetor unitário J, e esse sinalzinho de menos na frente é porque o peso ele está apontando no sentido negativo do eixo Y. Portanto, nós podemos aqui substituir a intensidade da força peso por 981 e escrevermos o vetor peso como sendo menos 981 J. Isso nós vamos chamar esta expressão de expressão 5. E agora nós vamos substituir as expressões 2, 3, 4 e 5 na expressão 1. Fazendo isso, nós obtemos o seguinte resultado. Temos aqui que esses dois caras aqui representam a nossa força de reação A. Esses outros dois representam a força de reação para o apoio B. Temos ainda a força de reação para o apoio C e, por fim, a nossa força-peso. Tudo isso é igual a vetor nulo, que escrito em termos dos vetores unitários é 0i mais 0j mais 0k. Nós podemos agora fazer o seguinte, nós vamos somar todos aqueles termos que têm a mesma componente unitária, ou seja, I com I, J com J e K com K. Percebemos o seguinte, vamos aqui somar esta componente na direção J, com esta componente na direção J e esta outra componente na direção J. E aí nós podemos colocar este vetor unitário J em evidência.
Da mesma maneira, podemos somar esta componente na direção K com esta componente na direção K e esta outra componente na direção K. E aí nós podemos colocar este vetor unitário K em evidência. Fazendo isso, nós temos AY mais BY menos 981, tudo isso entre parênteses, vezes o J, que está em evidência. Da mesma maneira, AZ mais BZ mais CZ, tudo isso entre parênteses, vezes o vetor unitário K, que também está em evidência, igual a 0i mais 0j mais 0k. E agora nós temos aqui uma igualdade, que matematicamente falando, esta igualdade ela é verdadeira desde que este coeficiente para o vetor unitário j seja numericamente igual a este outro coeficiente para o outro lado da igualdade também para o vetor unitário j. Da mesma forma, este coeficiente para o vetor unitário k tem que ser numericamente igual a este outro coeficiente para o vetor unitário k. Ao fazermos isso, nós percebemos que vamos obter um sistema de equação, onde esse cara aqui vai ser igual a zero e esse outro cara também vai ser igual a zero. Então temos aqui um sistema de equação, onde essa primeira equação do sistema, que nós vamos chamar de expressão 6, representa o somatório de todas as forças que estão atuando sobre o nosso corpo rígido, a nossa escada, na direção y. E a segunda equação desse sistema representa o somatório de todas as forças que estão atuando sobre a nossa escada, só que na direção z. A soma dessas forças tem que ser igual a zero. Então temos um sistema de duas equações e quantas incógnitas? Temos as seguintes incógnitas, AY, BY, AZ, BZ e CZ. Temos 5 incógnitas que queremos determinar os valores delas. Por enquanto, nós não temos condições alguma de determinar o valor destas componentes de reações, já que a quantidade de equações de equilíbrio é menor do que a quantidade de incógnitas. Então, o que é que nós podemos fazer, professor? A partir de agora, turma, nós vamos guardar este sistema de equação que nós estamos chamando aqui de expressão 6 e 7 e vamos aplicar as equações referentes ao equilíbrio de rotação. Sabemos que para o equilíbrio de rotação, nós temos que o somatório de todos os momentos em relação a um determinado ponto sobre a estrutura deve ser igual a zero. Lembrando que momento nada mais é que o produto vetorial entre o vetor posição e a nossa força. Devemos calcular o momento de cada uma das forças em relação a um determinado ponto. Dica muito importante: escolha um ponto sobre a estrutura para calcular o somatório desses momentos. De preferência, um ponto onde nós temos forças desconhecidas aplicadas. Até porque, ao escolher aquele ponto, nós estamos eliminando aquela incógnita, aquelas forças desconhecidas da nossa equação. Então, nós podemos escolher aqui tanto o ponto A quanto o ponto B. Então, vamos calcular o somatório dos momentos em relação ao ponto A. Ao fazer isso, nós vamos estar eliminando estas componentes AY e AZ da nossa equação de equilíbrio, já que o vetor posição vai ser igual a zero. Vamos calcular o momento gerado pela força de reação gerado pelo apoio B em relação ao ponto A. Em seguida, vamos calcular o momento devido à força de reação do apoio C, também em relação ao ponto A. E, por fim, o momento gerado pela força peso, também em relação ao ponto A. Vamos obter a seguinte equação, a equação para o equilíbrio de rotação, que nós vamos chamar de expressão 8. Vamos entender aqui cada um desses produtos vetoriais. Esse primeiro produto vetorial representa o produto vetorial para a nossa força de reação no apoio B. Sabe-se que o produto vetorial entre o vetor posição e a nossa força, onde o vetor posição nada mais é que um vetor que vai sempre do ponto no qual nós queremos calcular o momento até o ponto de aplicação da força. Então, o vetor posição R de AB é justamente esse daqui que está representado geometricamente. Já o segundo produto vetorial representa aqui, turma, o produto vetorial entre o vetor posição R de AC e a nossa força de reação que vai surgir no apoio C. Lembrando que este vetor posição é um vetor que vai do ponto no qual nós queremos calcular o momento, que é o ponto A,
até o ponto de aplicação da força, que é o ponto C. Então temos aqui geometricamente que o vetor posição R de AC é esse representado na figura. E por fim, nós temos ainda este terceiro produto vetorial, que nada mais é que o momento gerado pela força-peso, que vai ser o produto vetorial entre o vetor posição R de AD com a nossa força-peso. Aí você pode estar me perguntando, professor, o senhor acabou de dizer que o vetor posição ele é definido como um vetor que vai do ponto no qual nós queremos calcular o momento até o ponto de aplicação da força. Então, se a gente olhar para a força-peso, a gente percebe que ela está bem aqui, ó. Aqui está a força-peso. E o senhor está calculando o vetor posição como um vetor que vai do ponto A até um ponto aqui que nós vamos chamar de ponto D. Então, se você olhar a nossa figura inicial, este ponto aqui representa o ponto D. Então, o senhor está considerando, para o cálculo do momento gerado pela força-peso, o vetor posição como sendo esse daqui, ó, dado geometricamente. Por que isso, professor? Ora, isso justifica-se devido ao fato de que o princípio da transmissibilidade afirma que nós podemos deslocar uma força sobre sua linha de ação, que o efeito que essa força vai gerar sobre o corpo rígido continua o mesmo. Então nós podemos utilizar o princípio da transmissibilidade para justificar este fato. Podemos aqui, ó, deslocar essa nossa força, peso, ao longo de sua linha de ação e considerar esta força-peso aplicado sobre este ponto D, o que vai justificar o nosso vetor posição R de AD. E agora nós vamos resolver esta equação 8. Para isso, nós precisamos calcular cada um desses vetores posições. E é o que nós vamos fazer a partir de agora. Quem é o nosso vetor posição R de AB? O vetor posição R de AB nada mais é que o vetor AB, que é construído através das coordenadas do ponto A e do ponto B. Lembrando que o ponto A ele encontra-se na origem do nosso sistema de referência. Logo, ele tem coordenadas x igual a 0, y e z também iguais a 0, uma vez que ele está na origem. Já o ponto B, ele está sobre o eixo x. Portanto, o ponto B só possui coordenada em relação a x. Y e z serão iguais a 0. E quanto vale a coordenada x, professor, do ponto B? Representa essa distância do ponto B até a nossa origem, que é o ponto A. Essa distância aqui, turma, é a soma de 0,9 metros mais 0,3 metros, que é igual a 1,2 metros. Logo, a coordenada x para o ponto B é 1,2, enquanto que a coordenada y é 0 e a coordenada z também vale 0. Portanto, o vetor AB pode ser encontrado aqui subtraindo as coordenadas do último menos do primeiro. Então, nós vamos subtrair a coordenada x do ponto B menos a coordenada x do ponto A. 1,2 menos 0 dá igual a 1,2 na direção x, cujo vetor unitário característico é o vetor unitário y. Agora nós vamos fazer a coordenada y do ponto B menos a coordenada y do ponto A. Vai ficar 0 menos 0, que dá 0 na direção y, cujo vetor unitário característico é o j. Como deu 0, não precisa nós levarmos na nossa expressão. Da mesma forma, coordenada z do ponto B menos a coordenada z do ponto A. 0 menos 0 dá 0, logo nós não precisamos levar esta componente z na nossa expressão. Então temos que o vetor posição R de AB é simplesmente 1,2 na direção y, que nós vamos chamar esta expressão de expressão 9. Vamos agora determinar os vetores posições R de AC e R de AD. Temos que o vetor posição R de AC é o nosso vetor AC, que pode ser construído a partir das coordenadas do ponto A e do ponto C. Lembrando que o ponto A encontra-se na origem do nosso sistema de referência, portanto as coordenadas x, y, z valem 0. Enquanto que o ponto C, eu quero que você tenha uma atençãozinha aqui para o nosso ponto C, para podermos encontrar as coordenadas desse ponto. Para isso nós vamos fazer o seguinte, utilizar o seguinte artifício. Vamos projetar esse ponto C aqui neste plano formado pelo eixo x positivo e o eixo z negativo. Ao fazermos isso, nós percebemos o seguinte, que este ponto C projetado nesse plano x positivo com z negativo possui, consequentemente, coordenada x e coordenada z,
onde a coordenada x vai dar um valor positivo e a coordenada z um valor negativo. Atenção para a coordenada x, turma. Ao pegar esta projeção do ponto C nesse plano x menos z e jogar sobre o eixo x, ou melhor, projetar sobre o eixo x, nós vamos perceber que a projeção vai vir exatamente para o ponto médio dessa distância entre os dois apoios, A e B. Então, a coordenada x é igual a metade dessa distância, que é 1,2 metros. Então, a metade de 1,2 é 0,6. Uma outra maneira de nós visualizarmos esta coordenada x é utilizando o seguinte artifício. Sabe-se que a distância de A para B é 1,2 metros, que é a soma de 0,9 mais 0,3. Como esse ponto C está bem aqui, devido à simetria da escada, você percebe que se você projetar este ponto C sobre a base da escada, nós vamos cair exatamente aqui na metade dessa distância B. Como a distância B é 1,2, a metade é 0,6. Então, encontramos a coordenada x. Vamos agora encontrar a coordenada y. Ora, é fácil de visualizar a coordenada y, por quê? Porque o eixo y é o eixo vertical que nos dá aqui a altura do ponto C, que é 3 metros. Enquanto que a coordenada z, aí agora vamos visualizar a coordenada z. Ó. Projetando esse ponto C aqui embaixo, ele vai ficar justamente sobre essa reta aqui, ó, que está passando aqui. Perceba que a distância que o ponto C, da projeção do ponto C sobre o plano x menos z, em relação à origem do eixo z, essa distância aqui vai ser igual à soma de 0,6 metros mais 0,6 metros. Então, essa distância aqui da projeção do ponto C até a origem do eixo z vai ser 1,2 metros negativo. Logo, as coordenadas para o ponto C serão x igual a 0,6, y igual a 3 e z igual a menos 1,2. Portanto, o vetor AC pode ser encontrado subtraindo as coordenadas do ponto C menos as coordenadas do ponto A. Então, vamos fazer a coordenada x do ponto C menos a coordenada x do ponto A. Isso vai dar 0,6 menos 0 é igual a 0,6 na direção x, cujo vetor unitário característico é o vetor unitário y. Vamos fazer agora a coordenada y do ponto C menos a coordenada y do ponto A. Vai ficar 3 menos 0, que é igual a 3, na direção y, cujo vetor unitário característico é o vetor unitário j. E, por fim, coordenada z do ponto C menos a coordenada z do ponto A, que vai ser menos 1,2 menos 0, que é igual a menos 1,2 na direção z, cujo vetor unitário característico é o vetor unitário k. Portanto, turma, o vetor posição R de AC nada mais é que 0,6 na direção y, mais 3 na direção j, menos 1,2 na direção k. Vamos chamar esta expressão de expressão 10. E agora vamos calcular o vetor posição R de AD, que nada mais é que o vetor AD, obtido a partir das coordenadas do ponto A e do ponto D. Lembrando que as coordenadas do ponto A é 0, 0, 0, uma vez que o mesmo encontra-se na origem do nosso sistema. Enquanto que as coordenadas do ponto D, está aqui o ponto D, no plano formado pelo eixo x com o eixo z negativo. Então você já vê de cara que como o ponto D está no plano x menos z, então a coordenada y vai ser igual a 0. Enquanto que a coordenada x é essa distância aqui. Ó. Você pode projetar o ponto D sobre o eixo x e a distância da projeção do ponto D até a origem do nosso eixo x é igual a 0,9. Enquanto que a coordenada z é justamente 0,6 negativo, uma vez que o ponto D está sobre o eixo z negativo. Logo, as coordenadas para o ponto D é x igual a 0,9, y igual a 0 e z igual a menos 0,6. Temos como vetor AD, podemos aqui subtrair as coordenadas do último menos a coordenada do primeiro. Então, vamos fazer coordenada x do ponto D
menos a coordenada x do ponto A. Vai ficar 0,9 menos 0, que é igual a 0,9 na direção x, cujo vetor unitário característico é o vetor unitário y. Da mesma forma, vamos fazer a coordenada y do ponto D menos a coordenada y do ponto A. 0 menos 0 dá igual a 0 na direção y, cujo vetor unitário característico é o vetor unitário j. Só que como deu 0, não preciso levar aqui na nossa expressão. Por fim, vamos fazer a coordenada z do ponto D menos a coordenada z do ponto A. Vai ficar menos 0,6 com menos 0. Isso vai dar menos 0,6 na direção z, cujo vetor unitário característico é o vetor unitário k. Bom, então quem será o nosso vetor posição R de AD? O vetor posição R de AD é simplesmente 0,9i menos 0,6k. Vamos chamar esta expressão de expressão 11. E agora, professor, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos substituir todos os valores dos vetores posições e das nossas forças lá na nossa equação 8. Lembrando que a equação 8 é a equação para o somatório dos momentos em relação ao ponto A igual a 0. Está aqui a nossa equação 8. Vamos estar substituindo o valor encontrado para o vetor posição e para as nossas forças. Então, nós obtivemos aí, para o vetor posição R de AB, nós encontramos o valor 1,2i. E aí nós vamos fazer o produto vetorial com a reação no apoio B. Então, produto vetorial com a reação no apoio B, que tem apenas duas componentes de reações, na direção Y e na direção K, que são as direções em que há restrição de movimento. Vamos somar agora com o produto vetorial do vetor posição R de AC, que é dado por 0,6i mais 3j menos 1,2k, produto vetorial com o nosso vetor reação para o apoio C, que é igual a czk. Por fim, nós vamos somar com este outro produto vetorial, que é dado pelo vetor posição R de AD, que nós encontramos, e é igual a 0,9i menos 0,6k, produto vetorial com a nossa força-peso, representado por este vetor W, que é igual a menos 981 na direção J. Tudo isso igual a vetor nulo. Agora nós temos que distribuir todos esses produtos vetoriais. Nós vamos aqui aplicar a propriedade distributiva para os produtos vetoriais e vamos abrir aqui toda esta nossa equação. Vamos estar distribuindo esta primeira componente, fazendo o produto vetorial com esta componente aqui. Então vai ficar 1,2i produto vetorial com by na direção j. Vamos lembrar apenas que o produto vetorial entre vetores unitários vai seguir a nossa regrinha, que diz o seguinte, que IJK, neste sentido aqui, que é o sentido anti-horário, sempre vai dar o próximo positivo. Então não esqueça disso. Para aplicarmos a propriedade distributiva para estes produtos vetoriais, lembre-se que quando estivermos fazendo o produto vetorial entre vetores unitários, a regra diz que o produto vetorial entre dois vetores unitários no sentido anti-horário sempre vai dar o próximo positivo. E o produto vetorial entre dois vetores unitários no sentido horário vai dar o próximo negativo. Então temos aqui, aplicando a propriedade distributiva, vamos distribuir 1,2i produto vetorial com byj. Multiplica os escalares, vai ser 1,2by, e agora faz o produto vetorial de i com j. Lembrando que i vetorial j vai dar o próximo positivo, que é o k. Então temos como resultado 1,2byk. Agora vamos fazer essa outra distribuição. 1,2i com bz na direção k. Multiplica os escalares, 1,2 vezes bz, e agora faz o produto vetorial de i com k. Lembrando que o produto vetorial de i com k, sentido horário, vai dar o próximo negativo, vai dar menos j. Então temos como resultado menos 1,2 bz na direção j. E agora vamos fazer essa distribuição aqui, 0,6i, produto vetorial, com czk. Multiplica os escalares, 0,6 vezes cz, e agora faz o produto vetorial de i com k. I vetorial k vai dar o próximo negativo, menos j. Então vai dar menos 0,6 cz na direção j. Agora vamos distribuir
3J, produto vetorial, com CZK. Multiplica os escalares, 3 vezes CZ, e agora faz o produto vetorial de J com K. J vetorial K vai dar o próximo positivo, que é I. Então, nós temos mais 3CZ na direção I. Por fim, nós vamos fazer essa distribuição aqui, ó. 0,9I, produto vetorial, com menos 981J. Multiplica os escalares, 0,9 vezes menos 981. Isso vai dar negativo, vai dar igual a 882,9. E aí a gente faz o produto vetorial de I com J. I vetorial J vai dar o próximo positivo. Com o negativo que a gente obtém aqui, vai dar também negativo. Então, menos 882,9K. E por fim, vamos fazer aqui, ó, este produto vetorial de menos 0,6K com menos 981J. Multiplica os escalares, menos 0,6, que multiplica menos 981. Isso daqui vai dar um valor positivo igual a 588,6. Aí você pode estar se perguntando, professor, por que aqui dá negativo, já que esse menos com esse menos dá positivo? Devido ao produto vetorial de K com J. K vetorial J, no sentido horário, vai dar o próximo negativo. Portanto, vai ficar menos I. O menos vai cair aqui para frente. Turma, eu esqueci aqui, ó, de fazer a distribuição desse produto vetorial de menos 1,2K com CZK. Na verdade, o esquecimento foi devido ao seguinte fato. O produto vetorial entre dois vetores unitários iguais é sempre zero. Portanto, nós não precisamos fazer o produto vetorial quando nós temos dois vetores unitários iguais. Muito bem. Então, ó, isso tudo é igual a vetor nulo, que pode ser representado em termos das componentes unitárias, como sendo 0i mais 0j mais 0k. A partir de agora, nós vamos juntar todo mundo que tem i com todo mundo que tem i, todo mundo que tem j com todo mundo que tem j, e juntar os termos que tem k. Lembrando que vamos colocar estas componentes unitárias, todas elas em evidência. Então, nós vamos estar aqui, ó, juntando esta componente i com esta componente i, lembrando de colocar o i em evidência. Depois nós vamos juntar esta componente j com esta componente j, colocando o j em evidência. E por fim nós vamos juntar a componente k com esta componente k, colocando o vetor unitário k em evidência. Fazendo isso, nós obtemos a seguinte expressão. Entre parênteses, 3CZ menos 588,6, e o i está em evidência. E agora nós temos o seguinte, colocando o j em evidência, nós vamos ficar, ó, com menos 1,2BZ e menos 0,6CZ e o j em evidência. E agora, colocando o k em evidência, nós vamos obter o seguinte, ó, 1,2BY menos 882,9 e o k em evidência. Tudo isso igual a zero, ou melhor, vetor nulo. 0i mais 0j mais 0k. E agora, professor? Bom, agora nós temos aqui uma igualdade. E matematicamente falando, para que esta igualdade ela seja satisfeita, esse coeficiente aqui, ó, do vetor unitário i tem que ser numericamente igual a este outro coeficiente para o vetor unitário i, só que no outro lado da igualdade. Da mesma forma, este coeficiente do vetor unitário j deve ser numericamente igual a este coeficiente para o vetor unitário j do outro lado da igualdade. E por fim, este coeficiente do vetor unitário k tem que ser numericamente igual a este coeficiente do vetor unitário k, para que esta igualdade ela se mantenha satisfeita. E aí nós percebemos que nós vamos obter um sistema de equação, onde esse cara é igual a zero, esse também é igual a zero e esse outro também é igual a zero. Então, obtemos aí o seguinte sistema. Primeira equação do sistema, 3CZ menos 588,6 igual a zero. Vamos chamar esta expressão de expressão 12. Segunda equação do sistema, menos 1,2BZ menos 0,6CZ igual a zero. Vamos chamar isso de expressão 13. E, por fim, a última equação do sistema é 1,2BY
menos 882,9 igual a zero. Vamos chamar de expressão 14. Então vamos resumir o que foi obtido até o momento. Até o momento nós obtivemos 5 equações, onde essas duas primeiras equações foi obtida a partir do equilíbrio de translação, que foram as equações 6 e 7, e essas três últimas, elas foram obtidas a partir do equilíbrio de rotação, que são as equações 12, 13 e 14. E aí agora nós temos este sistemão para nós resolvermos. Não se assuste que não é difícil de resolver este sistema. Se você olhar com atenção, você percebe que ao resolver a equação 14, dá para nós determinarmos de forma direta o valor da componente de reação BY. Da mesma maneira, se você olhar a equação 12, dá para a gente determinar de forma direta o valor da componente de reação CZ. E aí, você obtendo o valor de CZ, você consegue substituir na equação 13 e calcular o valor de BZ. Então você percebe que esse sistemão, por mais que seja grande e assuste inicialmente, mas ele é muito simples para ser resolvido. E é o que nós vamos fazer a partir deste momento. Então, isolando BY na equação 14, nós obtemos. Temos aqui a equação 14. Então, o que é que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos pegar este termo aqui e vamos jogar para o outro lado da igualdade. Então, ele estava negativo, passa para o outro lado positivo. E depois nós vamos pegar o 1,2 que está multiplicando pelo BY e ele vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então, nós vamos obter a seguinte expressão. 882,9 dividido por 1,2. Jogando isso na nossa calculadora científica, nós obtemos o seguinte resultado para a componente de reação BY, 735,75 newtons. Vamos chamar este resultado de resultado 15. Então, turma, já foi calculado a nossa primeira componente de reação. E vamos agora pegar a nossa equação 12, está aqui nossa equação 12, e vamos calcular o valor da componente de reação CZ, também de forma direta. Vamos pegar esse termo que está negativo, passar para o outro lado da igualdade, aí ele vai com sinal trocado, portanto positivo. Em seguida, o 3 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, e aí nós obtemos que CZ é igual a 588,6 dividido por 3. Jogando isso na calculadora científica, obtemos o seguinte resultado para componente de reação no apoio C, 196,2 newtons. Vamos chamar este resultado de resultado 16. E agora, professor, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar este resultado 16 e vamos substituir lá na equação 13 daquele nosso sistemão. Lembrando que a equação 13 afirma que menos 1,2 BZ menos 0,6 CZ é igual a zero. Substituindo o valor de CZ dado pela equação 16, nós obtemos que CZ é 196,2. Então, fazendo aqui este produto, nós temos menos 1,2 BZ menos 117,72 igual a zero. Passa esse termo negativo para o outro lado da igualdade, aí ele vai com o sinal trocado. Então, nós vamos obter menos 1,2 BZ igual a 117,72. E agora nós vamos utilizar o seguinte artifício. Para que possamos ficar com este primeiro membro positivo, nós vamos multiplicar toda essa expressão por menos 1, que equivale a você trocar o sinal de todo mundo. Então, esse cara que estava negativo, ele fica positivo, enquanto que esse outro cara que estava positivo, ele fica negativo. Logo, isolando BZ, esse 1,2 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Obtemos como resultado para BZ, menos 98,1 newtons. Então, temos aqui a nossa componente de reação, BZ, dado pela equação que nós vamos chamar de resultado 17. Agora, turma, nós vamos substituir o resultado 16 e o resultado 17 lá na nossa equação 7, daquele nosso sistema. Lembrando que a equação 7 do nosso sistema nada mais é que AZ mais BZ mais CZ igual a zero. Enquanto que o resultado 16 é justamente o valor de CZ e o resultado 17
é o valor de BZ. Fazendo a substituição, nós temos que AZ, quem é o BZ é menos 98,1 e quem é o CZ é mais 196,2. Aqui nós podemos operar esses dois caras, lembrando que sinais diferentes, subtrai e pega o sinal do maior. O sinal do maior é positivo. Então, a subtração aí, turma, vai dar igual a 98,1. E aí a gente vai pegar o sinal de positivo, que é o sinal do maior. Vamos passar agora esse termo aqui positivo para o outro lado da igualdade. Aí ele vai passar com o sinal trocado. Isolando o AZ, nós temos que a componente de reação AZ é menos 98,1 newtons. Vamos chamar este resultado de resultado 18. E agora nós vamos substituir a nossa equação 15, ou resultado 15, lá na equação 6. Nós temos aqui a equação 6, que nos diz que AY mais BY menos 981 é igual a zero. A equação 15 é a equação que dá o valor de BY. Lembrando que o valor de BY é 735,75. Substituindo, nós temos esta expressão. E aí nós podemos operar esses dois caras, lembrando que sinais diferentes subtrai e pega o sinal do maior. Quem é o sinal do maior? O sinal do maior é o negativo. A subtração desses dois caras vai dar igual a 245,25. E aí, ó, o sinal do maior é negativo, só que ao passar ele para o segundo membro, ele vai com o sinal trocado. Portanto, mais 245,25 newtons, que é o valor da nossa componente de reação AY, que nós vamos chamar de resultado 19. E com isso, turma, nós concluímos o nosso problema, que tinha como objetivo determinar os valores das reações de apoio. Nós temos aqui, ó, a nossa reação de apoio para o apoio A, que possui duas componentes, uma na direção Y e a outra na direção Z, que já foi determinado anteriormente. Então, a nossa força de reação para o apoio A é 245,25 na direção J, lembrando que esse valor é a intensidade da componente de reação AY, menos 98,1 na direção K. Lembrando que esse menos 98,1 é o valor da intensidade da componente de reação AZ. E ainda temos aqui o valor da nossa reação para o apoio B. Lembrando que o apoio B também admitia duas componentes unitárias, uma na direção Y e a outra na direção Z. Estas componentes de reações foram determinadas anteriormente. Portanto, o nosso apoio B tem como componentes os seguintes valores. 735,75 é a componente de reação BY e menos 98,1 é a componente de reação BZ. E para finalizar nossa aula de hoje, nós temos ainda o nosso apoio C, cujo vetor de reação é dado por CZK. Esse CZ, que é a nossa componente de reação no apoio C, também foi determinado anteriormente e vale 196,2. Logo, o vetor de reação C é igual a 196,2 na direção K. Portanto, turma, calculado os valores das reações para os apoios A, B e C. E com isso nós finalizamos a nossa questão de hoje. Na aula de hoje tivemos como objetivo de aprendizagem discutir questões de equilíbrio do corpo rígido em 3 dimensões. Quero agradecer imensamente a atenção de vocês, pedir que não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para terem acesso aos demais vídeos da série. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês, um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.